Boa tarde a todos, dando início a mais uma tarde fraterna. E hoje o tema do nosso estudo vai ser: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser fazer a leitura e quiser acompanhar, é o capítulo 4. E a gente vai fazer a nossa leitura, né? Como sempre fazemos aqui, depois a prece e daremos início ao nosso estudo. Para a leitura de iniciação, eu escolhi um trecho do próprio capítulo, que é um diálogo muito conhecido e principalmente quando falamos nesse tema, e ele aparece aqui no item 5. Eu vou ler só um trechinho, é o diálogo entre Jesus e Nicodemos, que era um fariseu. E num determinado momento, o Jesus, dentro da conversa, Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Então, esse trechinho é o que vai dar início ao nosso estudo, porque ele está relacionado, e vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, mestre amigo, mestre amado de todas as horas, Alta de Souza, espiritualidade amiga que está conosco, nos ajudando a fazer esse estudo, nos intuindo. Agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, fazendo essa pausa no nosso dia para estar em contato com as mensagens do nosso Mestre Jesus e pedindo para que esse estudo nos traga aquilo que necessitamos, a paz, o equilíbrio, um pouquinho mais, um degrauzinho a mais no nosso aprendizado, na nossa escala evolutiva. Que assim seja, graças a Deus. Por que que eu li esse trechinho? É um trechinho retirado de um outro trecho, né, que está aqui no item 5. Porque eu acho ele muito simbólico para introduzir o tema da reencarnação, que é o que é abordado aqui quando é falado de ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse nascer de novo é a reencarnação. Daí a dúvida do Nicodemos, porque como ele desconhece a reencarnação, como ele desconhece esse nascer de novo, ele só conhece um nascer. Então ele acompanha aquelas pessoas que estão ali com ele, né, que nascem, envelhecem até numa época que não se envelhecia muito, né? Os velhos, daquela época são os novos de hoje, mas ele acompanhava e via as pessoas morrerem, né, desencarnarem. E ali acabou. Como que agora um homem velho ia nascer de novo? Ou seja, na cabeça dele, nascer era aquela criancinha saindo da barriga da mãe. Como que um homem velho vai retornar para a barriga da mãe? Eu fico imaginando que na cabeça do Nicodemos isso era impossível por vários motivos, inclusive eh, pela própria dinâmica do acontecimento. Como é que um corpo enorme de uma pessoa já velha vai conseguir entrar numa barriga da mãe, na barriga de uma mulher, para nascer de novo? Então, esse diálogo ele é muito interessante porque mostra Nicodemos aí como um fariseu que era um estudioso da época, representa tantos de nós aqui que já estudamos muitas vezes, somos intelectuais em determinado assunto, mas somos incapazes de entender uma coisa simples, principalmente do ponto de vista espírita, que é a nossa capacidade de nascer de novo, de renascer quantas vezes forem necessárias para o nosso adiantamento moral. E esse tema aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está bem explicadinho em vários itens. Ele fala, num dos primeiros itens, ele fala de ressurreição e reencarnação. Depois ele vai falar aqui, num próximo item, de
ele vai falar: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E depois as instruções dos espíritos, falando dos limites da encarnação e das necessidades da encarnação. Então, como todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é elaborado para ajudar na nossa evolução moral, é o código moral. Né? Dentro do Pentateuco, o Evangelho é conhecido como um código moral. E nessa parte vem falando dessa importância e dos aspectos relacionados à reencarnação. Hoje, o momento que a gente está passando no nosso planeta, eu acredito que já, acredito não, né? Pelo que a gente lê na história, a gente percebe que já aconteceram momentos assim, mas esse é o nosso de agora, pelo menos o que a gente se lembra. E eu escuto muitas pessoas falando assim: o mundo não tem jeito, do jeito que tá, só vai piorar. Eu não vejo solução. É uma frase muito ouvida hoje em dia, porque a gente vê cada crime, as pessoas falam, né? A gente vê cada barbaridade, ou então, quando não é falando do mundo, é falando direcionado para uma pessoa em especial. Porque uma pessoa que comete um crime desse não tem mais solução. Uma pessoa que faz uma barbaridade dessa não tem jeito para ele. E aí, falar da reencarnação é muito importante, porque talvez uma existência para essa pessoa, para esse espírito, não seja o suficiente realmente. Então, eu vou ser obrigada a concordar com a pessoa que talvez nessa existência aquela pessoa não se recupere. Ela não vai, de repente, sair de uma condição de um assassino, de um criminoso, para uma pessoa super evoluída. Realmente uma existência, apesar de pra gente, né, nossa, até 100 anos é muito tempo, mas é pouco tempo para mudar o espírito por completo. Mas com a reencarnação, esse espírito pode ir evoluindo. Então a gente tem duas formas de enxergar a mudança do mundo e das pessoas. A curto prazo, que é considerando a existência atual, e aí é onde eu falo, realmente ela pode não conseguir se mudar totalmente, mas falar que a gente não vê a solução para o mundo e não vê a solução para aquela pessoa, aí eu vou discordar sempre, porque não dá para a gente ser espírita, saber que o nosso caminho, o nosso destino é a felicidade, saber que o progresso é uma lei e falar que uma pessoa e o mundo não vão melhorar, né? Não dá, é contraditório. Então, sempre que eu ouço isso, eu falo, melhorar vai. Um dia vai melhorar, porque é o destino desse espírito, é ser um espírito puro. Agora, quanto tempo isso vai levar? Porque as pessoas são muito imediatistas, né? Elas acham que a gente está falando de agora, e eu falo quanto tempo isso vai levar e como isso vai acontecer, vai depender de muitos fatores, inclusive da vontade dela mesma, da pessoa, do espírito, né? Então, a reencarnação, ela é providencial para falarmos desse assunto. De melhora, de evolução. E também é equivocado, né? Uma forma equivocada de pensar que também, porque esse espírito não mudou da água para o vinho, né? Como a gente costuma falar, assim, ele também não mudou em nada. Porque a mudança que nós esperamos da outra pessoa, às vezes ela é tão grande que não percebemos aquelas pequenas, não percebemos as mínimas e nos esquecemos que para chegar na grande mudança precisamos começar pelas pequeninas. E esse estudo aqui, ele por mais que ele esteja falando, né, da reencarnação, explicando a reencarnação, nós vamos tirando dele, desse entendimento, tudo isso aqui que eu estou falando, que é essencial para um certo otimismo em relação à vida. Eu não gosto de, às vezes, usar esse termo otimismo, porque parece que, assim, eu não estou analisando um fato concreto e eu estou só falando assim, ah, não, vai dar tudo certo, é aquela coisa muito vaga. Não é isso. Quando eu falo de um otimismo, é baseado numa leitura que eu estou fazendo, no entendimento do que nos traz aqui o Kardec, de para onde vão as coisas, para onde naturalmente elas vão caminhar, que é para a felicidade e é para a nossa evolução moral. Então, aqui, quem quiser depois acompanhar, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar aqui, vai dizer no início da diferença
de ressurreição e reencarnação. E aí é no item 4. No item 5 é onde ele fala do diálogo entre Jesus e Nicodemos. E por que ele cita Nicodemos? Porque Nicodemos era um fariseu e os fariseus, desculpem, e os fariseus eram os intelectuais da época. O fariseu ele é escolhido bem nesse lugar de uma pessoa que entende tudo, letrada, intelectual, mas não entende das coisas do espírito, não entende da sua própria constituição. No item 8, ele vem falando, explicando, né, alguma parte desse diálogo de Nicodemos com Jesus. O item 6, 7, 8 ainda são explicações disso. Passa pelo 10, pelo 11 e pelo 12, pelo 13 também. E vai chegar depois falando dos laços de família, né? Fala aqui, ó, já no item 18. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Da mesma forma que olhamos para o mundo e para algumas pessoas e falamos assim: ah, isso não tem jeito. Ah, essa pessoa não vai melhorar. Isso também se aplica para os nossos familiares. Porque quem aí que está me ouvindo não passou por aquela experiência difícil com o familiar? Aquela experiência de ter uma pessoa próxima dentro de casa e você olha e fala assim: gente, isso nunca vai melhorar. Eu nunca vou conseguir me entender com essa pessoa. Ou eu até me entendo, mas eu nunca vou conseguir ter o relacionamento que eu gostaria de ter com essa pessoa. E a reencarnação também vai falar disso, porque quando reencarnamos, é muito comum, é falado, né, que nós às vezes sejamos colocados no mesmo núcleo familiar, justamente para resolver essa situação. E às vezes, uma existência, ela não vai ser suficiente para que isso se resolva. E aí precisa de outra, precisa de outra, precisa de outra. Então, para se ajustar essas questões familiares, também são necessárias as reencarnações, também é necessário nascer de novo. Então, ele vem explicando, né, essa questão da família, falando aqui. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Isso aqui ele fala porque é muito comum as pessoas encararem a morte como uma distância eterna. Eu nunca mais vou ver aquela pessoa que foi minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho. E muitas até cometem o suicídio em nome desse encontro, né? Ah, a pessoa morreu, eu quero morrer também, porque eu quero, ou eu quero me encontrar com ela, ou eu não aguento mais ficar aqui vivo sem ela, né? As duas coisas, quem estuda um pouquinho, quem sabe um pouquinho do espiritismo, sabe que as duas coisas não têm boas consequências para esse espírito que tomou essa atitude, né? Mas a gente também não vai entrar nessa seara. Vamos voltar ao tema aqui falando dos laços de família. Então, é isso que acontece. Quando nós temos uma conexão com com a nossa parentela, né? Que ele chama aqui a parentela espiritual, é, mesmo com o desencarne, essa conexão ela vai continuar. Os espíritos afins eles vão continuar afins, seja encarnado ou desencarnado. É claro que vai existir saudade, ainda mais em se falando de espíritos que estão aqui na Terra, nós ainda somos muito apegados à matéria, então a gente tem saudade sim, fica triste sim, chora também, mas a conexão continua, só que eles agora estão intercedendo por nós do outro lado. Vide tantas histórias que a gente ouve de mães, né, que continuam intercedendo por seus filhos, seja na própria esfera espiritual, só que em esferas diferentes, ou seja, mães que já desencarnaram e que ainda estão pedindo por seus filhos que continuam aqui encarnados. Então,
Não é porque aconteceu o desencarne, desculpa, a morte do corpo físico, que isso se separou. Pelo contrário, é, continua essa união. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações, como a gente falou agora. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros, como se fossem imãs mesmo, né? Se atraem. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Lembrando que a nossa pátria é a pátria espiritual. A nossa casa, né, é a esfera espiritual. Então, a viagem que a gente faz não é para o outro lado, a viagem que a gente faz é para cá. Nesse momento que a gente está aqui na Terra é que a gente está viajando. E depois, quando a gente morre, desencarna, a gente volta para casa. Hum, Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento, como a gente falou aqui também. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro, que somos nós aqui. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Nessa questão aqui, os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam, eles se esforçam. Não significa que os retardatários vão aceitar, porque, como a gente falou aí um tempinho atrás, depende do esforço de cada um. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-lo o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Então, o que ele está falando, na verdade, quanto mais a gente vai se desapegando da matéria, essa conexão ela vai ficando mais forte. Eu conheço pessoas que não têm uma mediunidade ostensiva, aquela mediunidade de ouvir alguém falando ou de sentir. De ouvir, né? Ouvir, sentir, ver, era ver que eu estava tentando lembrar, mas a pessoa consegue sentir quem está do lado dela. Ah, eu sinto que é o meu pai que desencarnou, que está aqui do meu lado. Eu sinto que é o meu avô, eu sinto que é minha tia, eu sinto que é o meu professor, que eu gostava, enfim. Alguém que você tem afinidade, que a gente tem afinidade. E esse sentir já é um exercício de desapego, que faz a nossa conexão enquanto encarnados aumentar com a dos desencarnados. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem para a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste ao mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, esses nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Então, pessoal, isso aqui é muito bonito, até porque diminui muito a nossa preocupação, né? Lembra que eu falei do otimismo? Então, não é um otimismo vago, assim, é só porque eu acho que vai dar tudo certo. É embasado, é saber que essa saudade existe, mas ela é temporária, porque quem se gosta aqui, e esse amor, se esse amor é real, vai continuar para sempre, enquanto houver esse sentimento. E se ele for real, ele é para sempre, né? Então, a reencarnação, ela fortalece. E ainda mais, assim, se nós estamos numa situação, encarnados numa família, com um espírito que não que não temos afinidade, e é por uma questão do passado, é possível que com o tempo haja o perdão e surge ali um amor sincero, um amor fraterno. Então a reencarnação, além dela manter os laços que já existem, ela pode ainda fazer nascer os inexistentes através de todos esses encontros que vão acontecendo em várias existências. Sabe aquele ditado, como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É mais ou menos isso. Então você vai amaciando numa existência.
na outra mais uma sementinha, na outra mais uma sementinha. E de repente, quando você vê a própria espiritualidade da forma como ela vai montando esse mapa, né? Vai ajeitando, numa encarnação vem filho, na outra vem pai, na outra vem avô, na outra vem amigo, na outra vem marido, e aí isso vai se ajustando de uma forma de modo que aqueles espíritos eles vão se ajustando e podem, por que não, desenvolver ali uma afinidade. E isso e aí voltando, né, assim, pro tema principal desse estudo, que é não se pode ver o reino de Deus, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é ver o reino de Deus? É o momento que nós vamos estar despojados de todas as nossas imperfeições. É o momento que a gente já vai ter perdoado, vai perdoar e ser perdoado. É o momento que a gente já vai entender o que é o amor e vai conseguir praticar. Nós já seremos amor. Isso já será natural para gente, assim, já vai ser uma coisa natural. E o que eu falei agora, né, dessa questão da família? Se você agora. Eu gosto de tocar nessa questão porque a gente tem sempre um problema de família. Tem uma rusga ali, né? Seja com o filho, seja com a esposa, seja com o pai, com mãe. Tem uma questãozinha ali, sempre tem. E. E aí a gente olha e fala assim: bom, eu não estou pronta ainda para entrar no reino dos céus. Seja porque eu não sei lidar com aquela pessoa, seja porque aquela pessoa não sabe lidar comigo porque eu ainda faço algumas coisas erradas. Então eu não estou pronto para entrar no reino dos céus. Quando eu estarei pronto? Quando eu conseguir me despojar de todas essas coisas que não são legais, né? Dessas imperfeições do espírito, desses vícios. E como que eu vou conseguir isso? Nascendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então é muito legal assim a gente olhar por esse lado, né? Que os nossos problemas eles estão na nossa vida, os nossos desafios eles estão na nossa vida porque ainda as nossas questões precisam ser resolvidas. Os problemas, eles são como espelhos, né? Que se colocam na nossa frente para que a gente possa, a partir daquilo ali, ver o que precisamos melhorar. E só assim vamos entrar no reino dos céus. Se desse para fazer tudo numa vida só, poderia, né? Seria possível, mas como é mais difícil, porque tudo está muito arraigado ainda na gente, né? Precisamos nascer de novo e de novo e de novo. E aí, pessoal, para finalizar, eu vou ler aqui é, a necessidade da encarnação. Isso. A necessidade da encarnação, porque eu acho o final interessante, já é o finalzinho mesmo, é o último parágrafo. Que é uma pergunta assim: não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencherem esferas diferentes, suas diferentes existências? Eu acho interessante essa pergunta porque é muito uma pergunta de quem é imediatista. Somos todos nós, né? Dá para adiantar? Dá para encurtar essa fila? Dá para furar essa fila? Como se fosse isso. Eu posso adiantar uma etapa? E todo mundo sabe que adiantar etapas você pode até lá na frente chegar mais rápido, mas vai faltar embasamento. Então, o processo ele tem que ser feito por todas as etapas, a gente tem que amadurecer, nós temos que amadurecer por nós mesmos. Então, aí vem a resposta. Ele fala assim: semelhante modo é, semelhante modo de ver só estaria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Isso aqui não precisa ser nenhum expert para ver que não estamos, né? Apesar da gente ter alguma identificação por estarmos todos na Terra, todos nós temos uma diferença de evolução moral e intelectual. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos, ou seja, um ao outro, né?
por meio de suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, esse finalzinho, e agora o finalzinho do finalzinho, resume basicamente tudo o que a gente falou hoje. Para ver o reino dos céus, precisamos reencarnar. Ah, mas por que que não podia ser de uma vez? Ah, mas por que que precisa de tantas existências? Ah, mas por que que. É como ele fala. Pela reencarnação, quis que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem seja de reparar seus danos recíprocos. Então, se eu feri aquela pessoa, se aquela pessoa me feriu, eu posso aprender com ela e ensinar para ela. Isso pode ser feito de uma forma mútua. Por meio de suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. E assim, conseguindo, se a gente um dia, né, o dia que a gente conseguir praticar a solidariedade, a fraternidade e a igualdade, naturalmente, meus amigos, já estaremos passado por todos os nascimentos necessários, já teremos nascido de novo muitas vezes, já teremos reencarnado muitas vezes, e aí finalmente estaremos prontos para entrar no reino dos céus. Então a gente vai finalizando esse estudo por aqui. Eu espero que possa ter te ajudado, você que está me ouvindo. Eu espero que possa ter te ajudado a enfrentar algum problema que você está passando, a entender melhor a dificuldade que você está passando, para lidar com isso, para entender que é um desafio que está chegando para sua melhora, para que você possa lidar com isso da melhor forma e sabendo que já é uma oportunidade que você teve num outro nascimento, né? Essa existência de agora, ela muito provavelmente é um segundo, terceiro, quarto, décimo, vigésimo, quinquagésimo nascimento, né? Então, perceber, como ele fala aqui, que tudo tem um fim útil, perceber que essa é mais uma chance também nos faz olhar a vida de uma forma diferente, tá? Eu espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha te ajudado, que você possa, a partir de agora, dar cada vez mais passinhos em direção ao reino dos céus. E agora, então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, muito obrigada por essa oportunidade de estudar sobre a reencarnação. É um tema tão vasto e tão importante, com tanta coisa para falar, mas que quando a gente faz o estudo, somos direcionados, né, a falar de um ponto que de repente nós mesmos estamos precisando ouvir, falar ou direcionar isso para quem vai ouvir. E pedimos então que essas boas vibrações e essas mensagens sobre a reencarnação, sobre a importância de cada encarnação, possa chegar a todos os necessitados, possa chegar a todos aqueles que estão conectados conosco pelo pensamento. Pedimos que esse finzinho de tarde seja muito gostoso, seja um fim de tarde com muita reflexão, com muita harmonia, muita paz e serenidade. Que assim seja, graças a Deus.